O pequeno Samuel, um menino de 8 anos, acordou sentindo o peso do mundo em seus ombros. A noite não tinha sido fácil. Ele havia dormido pouco e seus olhinhos lutavam para se abrir naquela manhã. A razão era que sua mãe, Laura, tinha adoecido novamente. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Samuel levantou-se várias vezes para cuidar dela, arrumando sua cama, enxugando o suor de sua testa e procurando seus medicamentos. Laura agradecia, dizendo: "Obrigada, meu anjo. Você é tudo o que me resta", observando seus movimentos com um olhar triste. Naquela madrugada, após uma última busca por medicamentos na casa, o filho, ainda lutando contra o sono e bocejando, respondeu com a inocente sinceridade de seu coração: "Não se preocupe, mamãe. Vou cuidar de você até melhorar." Como o menino sabia que sua mãe dependia dele para se recuperar, estava disposto a fazer tudo para ser o seu pequeno herói. Laura, tentando esconder sua dor e preocupação, fazia o possível para parecer forte diante de Samuel. Ele era realmente tudo o que ela tinha. A identidade do pai de Samuel sempre foi um mistério para ele. O menino nunca o conheceu e raramente perguntava sobre seu pai. Para Samuel, o mundo se resumia apenas a ele e sua mãe, o que já era suficiente para o menino. Ele nem podia imaginar outra pessoa em suas vidas. A tragédia que abalou a vida de Laura ocorreu 6 meses antes, em uma fria manhã de inverno. Ela escorregou nos degraus do prédio, quando foi levar o lixo para fora. As sacolas de lixo voaram para todos os lados. Enquanto ela caía, fraturou vértebras. No chão frio, tentou se levantar sem saber que seria uma tarefa impossível. As pessoas passavam e a ignoravam, pensando que era apenas uma mulher bêbada. 15 minutos após o trágico acidente de Laura, uma senhora idosa de bom coração que morava nas proximidades percebeu a gravidade da situação e rapidamente chamou uma ambulância. Os médicos agiram com rapidez e eficiência, mas ao chegar à unidade de traumas, o diagnóstico foi um golpe devastador para Laura. O médico, olhando para ela com tristeza e empatia, disse: "Sinto muito, mas você precisará de uma cadeira de rodas pelos próximos anos. Não quero criar falsas esperanças de recuperação." "Você entende o que estou dizendo?" Laura, lutando para manter a compostura, perguntou com a voz sufocada. "Então não há nenhuma possibilidade de eu voltar a andar?" O médico a olhou com seriedade e compaixão. "É muito importante não perder a fé. Sempre há uma chance. Há hospitais especializados nesse tipo de problema. Mas para ser honesto, uma cirurgia assim é extremamente complicada e custa muito dinheiro." As palavras do médico acenderam uma chama de esperança no coração de Laura naquele momento. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa, até mesmo juntar 1 milhão, para recuperar sua mobilidade. No entanto, quando finalmente voltou para casa, a dura realidade se impôs. Ela tinha que enfrentar a vida em uma cadeira de rodas enquanto cuidava de Samuel. Além disso, agora enfrentava a busca por uma cura quase inalcançável. Tudo isso pesava sobre seus ombros, trazendo à tona a luta e a resiliência que seriam necessárias para ela em um futuro próximo. Após o acidente, parecia que a vida de Laura tinha se despedaçado, deixando-a sem nenhuma esperança de cura. Antes desse maldito dia, ela ganhava vida como garçonete em um café à beira da estrada. Sem nenhum tipo de apoio para sustentar seu filho. Vivia com o mínimo. Agora, diante da necessidade de realizar uma cirurgia cara, sentia-se mais sozinha do que nunca, sem amigos próximos ou familiares. A montanha de desafios parecia impossível de superar. Dia após dia, Laura passava sentada em sua cadeira de rodas. Olhando pela janela, observava as pessoas em suas rotinas apressadas, alheias ao sofrimento mental e físico que a consumia. Samuel, seu pequeno filho, percebia a dor de sua mãe. Para ele, não havia ninguém mais importante no mundo. Foi essa devoção e desejo de mudar suas vidas que impulsionou a criança a agir. Movido por um amor inquebrantável, Samuel decidiu fazer o impossível para ajudar sua mãe. Tudo o que o menino desejava era ver sua mãe bem. Então, impulsionado por coragem e determinação, Samuel começou a procurar o que estava ao seu alcance. Inicialmente, tentou pedir dinheiro nas ruas, mas logo descobriu que ser um mendigo não era fácil, especialmente sendo tão jovem.
Nem todos que passavam tinham recursos para ajudá-lo, e algumas pessoas não estavam dispostas a dar dinheiro a uma criança com um cartaz de papelão. O cartaz de Samuel, escrito com letras maiúsculas e alguns erros ortográficos, produto de sua inocente falta de conhecimento, dizia: "Por favor, ajude com o que puder." A placa não mencionava especificamente a necessidade de dinheiro para a cirurgia de sua mãe. Em nenhum momento, essa escolha talvez refletisse sua timidez ou a dificuldade de expor totalmente sua desesperada situação. Samuel, com sua inocência típica de um menino de 8 anos, enfrentava o mundo com muita coragem. As pessoas na rua o viam apenas como outro menino pedindo esmola. Alguns lhe jogavam um punhado de moedas, outros ofereciam biscoitos ou doces, e também havia aqueles que murmuravam palavras de desprezo, lamentando o aumento do número de mendigos nas ruas. Por sua vez, Samuel tentava ignorar as palavras duras e guardava cada centavo que caía em sua sacola, sonhando em juntar o suficiente para a cirurgia de sua mãe. Laura, desconfiada das ações de seu filho, repreendeu Samuel várias vezes. Ela sabia que suas repreensões pouco serviam, pois estava impossibilitada e era difícil manter uma vigilância constante para controlar as ações do menino, que agora se sentia o provedor da família. Laura preocupava-se com a percepção dos vizinhos e conhecidos, que poderiam julgá-la como uma mãe irresponsável por tal comportamento persistente de seu filho. Insistentemente, ela pedia a Samuel que parasse de pedir esmolas, mas parecia ser a única maneira de ajudar sua mãe a se levantar novamente, e ele não desistia. Samuel, deitado em sua cama, sonhava alto. Se cada pessoa em todo o país, ou mesmo nesta cidade, doasse apenas um centavo, poderíamos juntar o dinheiro rapidamente. Ele não perdia a esperança, mesmo diante da difícil tarefa que havia escolhido como sua meta. Um dia, enquanto estava fora de uma loja com seu cartaz de papelão, Samuel observou um senhor. O homem, parado a certa distância, alimentava cães de rua com migalhas de pão. Cães, gatos e até pombos se reuniam ao redor daquele senhor, esperando suas recompensas. Samuel observava fascinado o homem que, com paciência e amor, cuidava dos animais de rua. O senhor distribuía carinho e comida igualmente entre cães e gatos, que respondiam com lambidas e ronronares. "Não se apressem, há o suficiente para todos", dizia o homem amavelmente enquanto os animais o cercavam ansiosos por um pouco de atenção e alimento. Samuel, que sempre teve um carinho especial por animais, esqueceu momentaneamente de sua missão na entrada da loja. Ter uma mascote em casa na situação em que ele e sua mãe se encontravam era um luxo impensável. Sem perceber, o menino se aproximou do grupo, cativado pela cena de carinho e simplicidade. O velho zelador, notando o interesse de Samuel, fez gestos para que ele se juntasse. "Posso mesmo? E se eles me morderem?", perguntou Samuel cauteloso. O homem sorriu, tranquilizando o menino. "Eles não vão morder, garotinho. São quase dóceis, e reconhecem a bondade humana de longe. Nunca vão ferir alguém que se aproxima com boas intenções", explicou. Enquanto falava, o zelador acariciava um cachorro idoso. "Este é o mais velho, mas é muito amigável. Seu dono morreu há 2 anos. Por quase um ano inteiro, ele esperou todas as noites na porta de sua casa e quase não comia. Mal sobreviveu e chegou até mim no último momento. Então, pude ajudá-lo a se recuperar", acrescentou. Samuel ficou encantado com o cachorro de pelagem prateada e olhar sábio. Se esse cachorro pudesse falar, com certeza desejaria um bom dia a todos, superando sua timidez. Samuel se aproximou para ajudar o senhor a distribuir a comida. Ele adorava alimentar especialmente as pombas, que pousavam delicadamente em sua mão para bicar as migalhas. Naquele momento, era fascinante ver como os animais estabeleciam uma trégua não declarada. Os cães não atacavam os gatos, e estes ignoravam as pombas. Para Samuel, parecia estar em um conto de fadas. Logo, a sacola de comida do homem se esvaziou, e a paz temporária se dissipou. Os cães começaram a rosnar para os gatos, e estes fixaram o olhar nas pombas em posição de caça. "Lamento não ter comida suficiente desta vez", disse o zelador, secando uma lágrima. Voltando-se para Samuel, perguntou: "Quem é você, garoto? Vem do orfanato ou é uma alma sem lar?" Samuel respondeu imediatamente: Não sou do orfanato. Eu moro aqui perto. Minha mãe está doente e precisa de uma cirurgia. Mas não temos dinheiro para pagar. Então, pensei em tentar arrecadar dinheiro dessa maneira",
pedindo às pessoas. O senhor chamado Otávio franzia a testa, claramente preocupado. Uma doença é algo sério, mas duvido que você consiga juntar o dinheiro necessário nas ruas. Vou te ajudar, mas não sei se fará muita diferença. De qualquer forma, moro aqui perto, no porão de um prédio próximo. Lá tem uma sala com algumas ferramentas que não uso mais. Se você as vender, talvez consiga juntar algum dinheiro. Obrigado, senhor. Me chamo Samuel. É um prazer conhecê-lo, disse o menino com uma maturidade que ultrapassava seus anos de vida. Otávio escondeu um sorriso entre as rugas de sua barba branca. Bem, Samuel, primeiro precisamos reescrever seu cartaz. Ele tem alguns erros ortográficos, e você também deve especificar para o que está pedindo dinheiro. Quer que eu te ajude a escrever uma nova mensagem? Só me diga o que escrever, e farei agora mesmo. Está bem para você? Perguntou Otávio com um olhar amável. Claro que sim, obrigado. Nem imagina o quanto isso vai me ajudar. Se eu pudesse escolher alguém para ser meu avô, escolheria você. Isso me deixa muito feliz, exclamou o Sr. Otávio com clara emoção em seu rosto. Em seguida, com um pouco de hesitação, o menino fez uma pergunta desconfortável. O senhor é um morador de rua, né? Digo, como você vive no porão e tudo isso? Otávio sorriu novamente, impressionado com a perspicácia do menino. Não, Samuel, não sou um morador de rua. É apenas minha situação atual. Meu filho faleceu há alguns anos, e depois de um tempo, minha nora se cansou de mim e me expulsou do apartamento onde vivíamos. Eu não estava preparado para a vida na rua, então me tornei o zelador de um prédio em troca de ter um lugar para viver. A opção que se apresentou foi esse porão, e eu aceitei. Samuel percebeu que, sem querer, quase ofendeu um homem tão bondoso como Otávio. Enquanto isso, o amável senhor escreveu uma nova mensagem para o cartaz de Samuel em uma folha em branco. Quando Samuel leu as palavras, não conseguiu esconder sua alegria. Otávio escreveu de uma maneira tão clara que qualquer pessoa que passasse por ele entenderia exatamente o motivo que levou o menino a pedir dinheiro. Tenha cuidado na rua. Se precisar de algo, me procure. Pode me chamar de avô, vou ficar feliz com isso, sempre sonhei em ter um neto. Estou sempre aqui. Depois, podemos tentar vender as ferramentas e arrecadar mais dinheiro, disse Otávio, estendendo a mão para o menino. Com um gesto generoso, Otávio deslizou uma nota de alto valor no bolso de Samuel. Muito obrigado, senhor. Se todas as pessoas fossem como você, provavelmente ninguém estaria doente, disse Samuel, claramente emocionado. Após uma breve conversa com o zelador, o menino correu para casa, ansioso por não deixar sua mãe preocupada por muito mais tempo. O encontro com Otávio renovou a fé de Samuel no poder do bem e na possibilidade de milagres acontecerem, como nos desenhos animados que tanto gostava. No caminho para casa, Samuel já planejava sair no dia seguinte com seu novo cartaz, determinado a arrecadar todo o dinheiro para a cirurgia de sua mãe o mais rápido possível. Ao chegar em casa, Samuel contou todos os detalhes do seu encontro com o velho zelador para sua mãe. Laura ouvia atentamente a história do filho, lutando para conter as lágrimas, emocionada ao perceber a determinação e o coração bondoso de seu pequeno Samuel, que estava fazendo o possível para ajudá-la. Laura, no meio dos desafios que enfrentava, muitas vezes se perdia em lembranças do passado. Em uma prateleira da sala, escondida sob uma camada de poeira, estava uma foto desbotada de Maurício, seu primeiro e único amor. Eles se encontraram por acaso, da mesma forma, se separaram. Agora, Laura refletia sobre como a juventude e decisões apressadas moldaram seu destino. Esses dias cheios de encontros apaixonados, passeios sob a lua e declarações de amor pareciam um conto de fadas que ela pensava que duraria para sempre. Infelizmente, o amor juvenil de Laura e Maurício não teve um final feliz. A presença de Stella, uma rival mais experiente na arte da conquista, acabou por afastar Maurício do caminho de Laura, depois que ela disse a ele mentiras a respeito de Laura. No entanto, a relação apaixonada entre Laura e Maurício deixou mais do que memórias, pois resultou em uma gravidez inesperada que ela descobriu apenas 2 meses após a separação. Muitos julgaram Laura naquele momento por sua irresponsabilidade e falta de precaução, mas era difícil prever todas as complicações que surgiriam com a maternidade para uma jovem sozinha como ela. Num impulso de raiva e desdém por Maurício, Laura decidiu anulá-lo de sua vida e enfrentar os desafios de ser uma mãe solteira.
No entanto, o amor verdadeiro tem suas próprias regras e não desaparece facilmente. Anos depois, quando Samuel tinha apenas 4 anos, Laura descobriu por acaso que Maurício havia falecido. Ele trabalhava incansavelmente e viajava com frequência a trabalho para sustentar sua insuportável esposa Estela. Foi o excesso de trabalho e a falta de sono que levaram Maurício a adormecer ao volante, causando um acidente fatal. Laura, carregando em seu coração o peso da perda de Maurício, seu antigo amor, não conseguiu reunir forças para ir ao enterro. Ela nunca quis enfrentar a realidade de sua perda de maneira tão definitiva e nunca buscou os pais de Maurício para contar sobre o neto. Mesmo que tenham se passado anos, Laura se culpou por não ter ido ao velório do pai de seu filho. Num momento de profunda reflexão, finalmente visitou o túmulo de Maurício, mas já havia passado muito tempo e era tarde demais para qualquer tipo de despedida e homenagem. Se ela aparecesse agora, iam dizer apenas que estava atrás da herança do falecido e esse nunca foi o desejo de Laura. Ao retornar à realidade do presente, ela guardava aquela fotografia de Maurício como um lembrete de seus dias mais felizes e sempre a mantinha perto do coração nos momentos em que buscava se libertar de sentimentos de ansiedade e tristeza. Uma noite, Laura preparou uma simples refeição para seu filho Samuel e retirou-se para seu quarto com a foto de seu falecido namorado. Samuel, sem saber quem era o homem na foto, preferiu não fazer perguntas, pois estava focado em sua própria missão. Com determinação, Samuel começou a trabalhar nos anúncios escritos à mão, apesar de sua pouca idade e de ainda não estar na escola. Ele se esforçava para escrever seguindo o texto que o zelador Otávio havia escrito para ele. Depois de fazer cerca de uma dúzia de panfletos pedindo doação, o menino estava exausto, mas decidido a continuar. No dia seguinte, planejava colar os panfletos nas portas das casas que pareciam pertencer a pessoas mais abastadas. Mesmo com a pouca idade, Samuel era notavelmente maduro, um reflexo de sua compreensão da situação de sua mãe e de sua importância para ela. Ele conseguia realizar pequenas tarefas com muita responsabilidade, mas Laura, no fundo, sempre se preocupava quando ele saía, sabendo que, na realidade, estava tentando arrecadar dinheiro para a cirurgia dela. Ela reconhecia os esforços incansáveis de seu filho, sentindo uma mistura de orgulho e preocupação. Entre essas emoções, Laura continuava lidando com suas próprias batalhas internas, encontrando consolo na lembrança do amor perdido e na força encontrada no apoio de seu filho. Enquanto ainda se adaptava à vida em uma cadeira de rodas, naquela manhã, Samuel acordou cedo e estava cheio de determinação. Ele se aproximou de sua mãe com um pedido específico. "Mamãe, preciso de cola para espalhar meus panfletos pela cidade", disse ele. Embora tentasse manter seu plano em segredo inicialmente, Laura pensou em comprar o que ele precisava, mas então se lembrou de que tinha sobras de cola para papel de parede que poderiam ser úteis. Armado com os anúncios que havia feito e a cola que sua mãe lhe havia dado, Samuel partiu em sua missão. Devido à sua pouca idade e inexperiência, cometeu um erro crítico sem perceber, esqueceu de incluir informações de contato nos anúncios. Seus esforços poderiam ser em vão se as pessoas os vissem apenas como uma brincadeira. No entanto, Samuel, com a fé e a teimosia típicas de sua idade, continuou afixando os anúncios, sem se importar com esse problema. Quando estava prestes a colar um em uma porta de uma garagem luxuosa, apareceu o dono da mansão. "Ei, o que você está fazendo, moleque? Fora daqui! Conheço vocês, moleques da rua, sempre tentando roubar algo", gritou o homem. Samuel, com lágrimas nos olhos, tentou explicar. "Tio, não estou tentando roubar, estou tentando pedir ajuda porque minha mãe está doente." Ainda assim, não foi fácil mudar a opinião do homem rico que já havia formado uma má imagem do menino. Desanimado, mas não derrotado, Samuel seguiu em frente, ignorando os gritos do homem mal-humorado. Estava determinado a cumprir sua missão, indo de um lugar a outro sem perceber que quase todos os seus folhetos já estavam colados e estavam acabando. Ao se aproximar de outra mansão de 2 andares, Samuel testemunhou uma cena que o deixou completamente perplexo. O senhor que ele havia conhecido e que dizia morar no porão do prédio como zelador estava dentro daquela casa e parecia ser seu verdadeiro dono. Ele gesticulava com uma mulher como se estivessem discutindo. Destemido e confiante na amizade que havia feito com o senhor, Samuel tocou a campainha. O senhor se apressou a abrir a porta e o menino correu em sua direção. "Vovô, que coincidência! O que o senhor faz aqui?" A mulher ao seu lado ficou pálida. "O que está acontecendo aqui?" "Como assim, vovô?" Senhor Otávio, com um sorriso no rosto, apresentou o menino. "Estela,
Conheça meu neto, é um menino muito dedicado e amoroso. Disse Sr. Otávio com um sorriso. Como o senhor conseguiu achar o menino? Maurício nem sabia da existência dele. Achei que nunca saberia, disse Stella desconcertada. O Sr. Otávio a princípio não compreendeu o que Stella estava dizendo e ficou confuso. Então você conhece este menino? Perguntou Otávio. Ele é o filho daquela mulherzinha que tentou tirar seu filho de mim. Laura, que mulher horrorosa, e ainda achava que tinha chances com o Maurício, disse Stella entre os dentes. Ei! Não fale assim da minha mãe. Samuel ficou irritado, mas não entendia o que estava acontecendo naquele lugar. Ao olhar para dentro da casa, Samuel viu um porta-retratos com uma foto grande de Maurício, a mesma que a sua mãe guardava em sua casa. Eu já vi essa foto antes, minha mãe guarda uma igual a esta. Disse o menino inocente. Neste momento, Sr. Otávio entendeu tudo. Laura era uma antiga namorada de seu filho, eles se amavam muito, o filho sempre comentava com ele sobre a namorada e sobre o desejo de se casar com ele e ter uma família. Mas o casal rompeu repentinamente logo em seguida, o seu filho se casou com Stella, sua nora com quem não tinha um bom relacionamento e o expulsou de casa, dizendo que ele não tinha direito a nada depois da morte do filho. Sr. Otávio estava lá mais uma vez exigindo que ela pelo menos vendesse a casa para lhe dar a parte que lhe era devida por direito. Pois quando o casal não tem filhos, a parte do falecido é entregue aos seus genitores. Portanto, Sr. Otávio tinha direito à parte do que o filho deixou, o que não era aceito por Stella e ele não desejava entrar em uma disputa judicial. No entanto, havendo um herdeiro tudo mudava. Vamos, garoto, tenho muito que conversar com a sua mãe. Disse Sr. Otávio retirando o menino da casa da sua mesquinha nora. Samuel ainda não compreendia a grande reviravolta que estava prestes a acontecer na sua vida. Chegando em sua casa com o Sr. Otávio, Laura se surpreendeu ao vê-lo. Ele havia envelhecido muito depois da morte do filho, mas ela nunca esqueceria do olhar cativante daquele que quase foi seu sogro. Sr. Otávio! Que surpresa ver o senhor! Como me encontrou aqui? Disse Laura um pouco perplexa com a situação e envergonhada pela situação em que se encontrava, em extrema necessidade. Sr. Otávio explicou como conheceu Samuel na rua e que por uma ação do destino, algo lhe foi revelado que ele não poderia imaginar. Laura, me diga a verdade. Samuel é filho do meu Maurício? Ele me deixou um neto? Laura olhou para baixo envergonhada, mas respondeu. Sim, Sr. Otávio. Samuel é filho dele. Mas porque você nunca nos contou nada, teria sido uma grande alegria saber que tem um neto depois da partida do meu filho. Questionou o senhor. Vocês pensariam que eu estava atrás de alguma herança, isso nunca foi importante para mim, o que era mais importante já não está mais aqui, que era seu filho. Disse Laura com lágrimas nos olhos. Mas e seu filho, ele tinha o direito de saber quem era seu pai e a ter uma melhor condição de vida. Continuou Otávio sem entender. Eu não podia me aproximar, Sr. Otávio. A Stella envenenou seu filho contra mim, inventou uma história de que eu o havia traído e forjou provas. Seu filho disse que eu nunca mais queria me ver, disse que nunca me perdoaria. Eu quis poupar meu filho de qualquer humilhação. Logo em seguida ele se casou com Stella e para mim estava tudo acabado, todo o sonho que compartilhamos, ele dividiu com Stella, ela me ameaçou para que eu não me aproximasse, meu filho corria risco e eu nunca me perdoaria caso algo de ruim acontecesse com ele. Laura fez esse relato com muita dificuldade, ainda vivendo a dor daqueles momentos sombrios. Você não está mais sozinha, Laura. Juntos vamos conseguir uma vida melhor para Samuel. Ele não merece passar por tudo isso. O avô então contatou um amigo advogado que ficou chocado com as revelações e pediu urgência ao juiz, já que o menino enfrentava dificuldades. Rapidamente o juiz deu causa ganha ao menino e Stella teve que vender a casa. Parte do que ficou para ela teve que ser entregue ao sogro como indenização por tê-lo colocado para fora de casa. Com o dinheiro que foi dividido, Laura e o filho conseguiram morar em um lugar melhor e convidaram o Sr. Otávio para viver com eles. Um porão não era adequado para que um idoso vivesse e o momento mais feliz do dia de Samuel era quando o avô se sentava com ele e contava todas as artes que seu falecido pai aprontava quando criança. Samuel finalmente tinha dinheiro suficiente para pagar pela cirurgia da mãe, que foi um sucesso, graças ao profissionalismo dos médicos e à equipe mais moderna disponível no hospital. No entanto, ela precisaria passar por um longo período de reabilitação. Durante esse tempo, Laura permaneceria sob observação no hospital por algumas semanas. Quando ela finalmente teve alta,
conseguia caminhar e passear com o filho. Sua vida havia voltado aos trilhos e agora ela finalmente tinha a sua família feliz e a presença de uma figura paterna amorosa para seu filho. Mesmo que Maurício não estivesse presente, ele vivia através de seu filho e de seu querido pai, que se tornou um pai para ela também, como Laura nunca teve. E você? Acha que Laura agiu certo em não lutar para provar que seu filho era de Maurício? O que você teria feito no lugar dela? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.